Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos que estão ouvindo este estudo, este shiur em hebraico. Veja, nós começamos a estudar o livro de Atos dos Emissários, a qual atualmente todos chamam de Atos dos Apóstolos, né? Nós começamos pelo capítulo 1 e capítulo 2 e nós abordamos vários assuntos a respeito desses dois capítulos. E você pode acompanhar através do vídeo anterior, né, o que nós comentamos e falamos neste vídeo a respeito dos dois capítulos. Agora nós iremos ler e depois comentar ao longo da leitura o capítulo 3 e o capítulo 4. Lembrando que este livro, ele é um livro totalmente histórico e judaico. Histórico e judaico. E lógico que existe inspirações divinas. Existem textos que estão em acordo com a Torá e o Tanar, né? O Velho Testamento e os 5 livros de Moshe. E aqui nós temos eles detalhando a história, os acontecimentos mais importantes que aconteceu naquela época, justamente há 2017 anos atrás. Bem, vamos ler o capítulo 3. Certo dia, às 3 horas da tarde, a hora das orações de Minhá. Veja que existe hora para o nosso povo judeu. Eles têm a oração do meio-dia, eles têm a oração da tarde, eles têm a oração ao amanhecer, eles têm a oração ao anoitecer. Então, isso já é o costume do nosso povo, essas orações. É lógico que o nosso povo, eles têm total privilégio, digamos assim, do Eterno em suas vidas, por causa do zelo. E continuando, quando Kefas, que é Pedro, e Yohanan estavam subindo ao templo, um aleijado de nascença estava sendo levado para lá. Todo dia algumas pessoas costumavam colocá-lo junto à porta chamada Formosa, para que ele pudesse pedir esmolas ao que se dirigiam ao pátio do templo. Ao pátio do templo. Quando viu, versículo 3, quando viu quem Kefas e Yohanan iam entrar no templo, pediu-lhe dinheiro, porque era seu costume pedir dinheiro. Eles olharam bem para ele e Kefas disse: Pedro, olhe para nós. O aleijado olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa deles. Kefas disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou. Em nome do Messias Yeshua de Nazareth, ande. Ajudou a levantar-se instantaneamente. Versículo 7. Segurando-o pela mão direita, Kefas ajudou a levantar instantaneamente, seus pés e tornozelos se fortaleceram. Ele, de um salto, pôs-se em pé por um momento e começou a andar. A seguir, o homem entrou no templo com eles, andando, pulando e louvando ao Eterno. Todos os viram andando e louvando ao Eterno. Eles o reconheceram.
eram o mesmo homem que anteriormente mendigava sentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e perplexos com o que lhe acontecera. Enquanto o homem se agarrou a Kefa e a Iohanã, todo o povo ficou maravilhado. Todo o povo ficou maravilhado e correu na direção deles até chegar à colunata de Shilmor. Vendo isso, Kefa dirigiu a palavra ao povo: Homens de Israel, por que vocês estão tão surpresos com isso? Ou por que vocês estão olhando para nós como se estivesse feito este homem andar mediante nosso poder ou nossa piedade? O Elohim de Abraham, de Isaac e de Jacó, o Elohim de nossos pais, glorificou seu servo Yeshua, o mesmo Yeshua a quem vocês desonraram perante Pilatos. Mesmo após ele ter decidido libertá-lo, vocês renegaram o santo e inocente. Em vez dele, pediram o perdão da pena de morte. Vocês mataram o autor da vida. Veja, vocês mataram o autor da vida. Entretanto, o Eterno ressuscitou dos mortos. Disso nós somos testemunhas. E é por meio da confiança no nome de Yeshua que foi dado poder a este homem que vocês veem e conhecem. Sim, é a confiança que vem por meio de Yeshua que deu a este homem a cura completa na presença de todos vocês. Agora, irmãos, eu sei que vocês não entenderam o significado do que faziam, nem seus líderes, mas foi assim que o Eterno cumpriu e que tinha anunciado de antemão, ao dizer por meio de todos os profetas, isto é, que seu Messias haveria de morrer. Arrependam-se, portanto, e voltem-se para o Eterno, para que seus pecados sejam apagados, para que venha tempos de alívio da presença do Senhor, e Ele lhes mande o Messias designado de antemão, isto é, Yeshua. Ele deve permanecer no céu até a chegada do tempo para a restauração de todas as coisas. Como o Eterno disse há muito tempo, ao falar por meio dos seus santos profetas, porque disse o próprio Moshe: Adonai suscitará um profeta semelhante a mim dentre seus irmãos. Vocês devem ouvi-lo em tudo o que lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meu povo e destruído. Vou fazer aqui uma pausa. Veja que isto está escrito na Torá, que o Eterno falou para Moshe que suscitará um profeta semelhante a ele e que eles devem ouvi-lo. Quando Yeshua ele se transfigurou-se, na sua glória, junto com Elias e Moshe, Pedro ele disse: façamos uma cabana para os três, façamos uma cabana aqui, e veio uma voz e lhe disse para Kefa e os que estavam presentes: este é meu filho, a ele ouvi. Ou seja, nós temos que ouvir Yeshua. Nós temos que ouvir Yeshua. Nós temos que conhecê-lo. Nós temos que entendê-lo. Nós temos que confiar. Se não confiarmos em Yeshua, o Messias de Israel, nós seremos tragados pelos shedins, pelos demônios e por tudo que não presta deste mundo inferior.
Aí você me diz: como que eu vou conhecê-lo se eu estou distante de vocês? Como que eu vou conhecê-lo se não há quem me ensine? Como que vou conhecê-lo se não há quem me mostre? É verdade, isso é um fato. Por isso que nós tomamos a liberdade para anunciar por meio desta ferramenta interessante, bastante boa, digamos assim, para divulgar a palavra do Eterno, que é a internet, né? E através dela você está ouvindo a palavra do Eterno. Através dela você precisa ler as Escrituras, você precisa estudar as Escrituras, você precisa entender as Escrituras, compreender. Eu não tenho sabedoria, está escrito: peça ao Eterno sabedoria, Ele vos dará. Isto é um processo de techuvá. A techuvá, ela não acontece da noite para o dia, ela acontece com o tempo, Se a sua intenção dentro do seu coração é de ter um relacionamento com o Eterno, Yeshua se manifestará a você. Ele estará ao seu lado. De fato, versículo 24 do capítulo 3. De fato, todos os profetas anunciaram esses dias, começando por Shemuel, seguido de todos os outros. Vocês são filhos dos profetas e estão incluídos na aliança do Eterno. Fez com nossos pais ao dizer a Abraão: por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. O Eterno enviou o seu servo ressuscitado primeiramente a vocês, para poder abençoá-los por meio do abandono pessoal dos maus caminhos. Veja que o Eterno mandou Yeshua para os nossos irmãos Yehudi, judeus. Não foi para gentio, para que eles pudessem abandonar os maus caminhos. E qual era a nossa função neste mundo? Abandonar os maus caminhos, sermos pessoas boas, pessoas que não pagam o mal, né, por mal. Eu fui afrontado com a maldade de alguém, eu vou também afrontar com a maldade. Não, ela paga o mal com o bem, né? Então isso é interessante na nossa vida, e assim estavam os nossos irmãos, para que eles pudessem, por meio do abandono pessoal dos maus caminhos. Capítulo 4. Kefa e Yohanan ainda estavam falando ao povo quando chegaram os Kohanim, o capitão da guarda do templo e o Tsaduquim, muito irritados, porque eles estavam ensinando ao povo a doutrina da ressurreição dos mortos, e apresentado por Yeshua. Esses Kohanim e o Tsaduquim, eles não acreditavam, principalmente o Tsaduquim, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E apresentando Yeshua, a guarda do templo os prendeu, e como já estava anoitecendo, colocaram na prisão sob custódia até o dia seguinte. Muitos, porém, dos que ouviram a mensagem confiaram no que Kefa estava falando, e apenas o número dos homens chegou perto de 5.000. Então veja quantas pessoas confiaram, vejam quantas pessoas se arrependeram. E hoje é natural as pessoas dizem assim: olha, Jesus está voltando, olha, Jesus é o Messias, olha, Jesus é o Filho, e olha, Jesus é o profeta que vem restaurar, Jesus isso, Jesus aquilo, se voltem dos seus maus caminhos. Como que eu vou me voltar dos maus caminhos se eu não sei nem o caminho?
se eu não tenho nem o caminho? Como? O povo, eles estudavam, o povo, eles entendiam as tradições do povo deles, o povo sabia, era de costume deles acreditar em Yeshua, em o Messias, só tinham que abrir os olhos, mas já era de costume eles orarem, era de costume eles fazerem três vezes a oração no dia, já era de costume ir na sinagoga, já era de costume ir no templo, então só faltava eles confiarem em Yeshua e se arrependerem dos seus maus caminhos. Hoje é muito difícil nós levarmos Yeshua para as pessoas, muito difícil. Por quê? Porque as pessoas não o conhecem, as pessoas, principalmente brasileiro, ele tem a preguiça de ler, de estudar, de compreender as Escrituras. Por que falamos isso? Porque as pessoas, elas vêm para as congregações, elas vêm para as sinagogas e traz consigo o seu achismo. Eu acho que é assim, eu acho que é daquele jeito, a coisa que ela aprendeu no cristianismo, e cristianismo não é a base. Cristianismo surgiu depois da destruição do segundo templo, pessoal, que é este templo a qual Kefa pregou para 5.000 pessoas. A destruição desse segundo templo é que começou o cristianismo, muito mais lá na frente. Então o cristianismo não é a base do ensinamento do eterno, não tem nada a ver. Então as pessoas, elas têm que deixar estes costumes do cristianismo com seus achismos. Eu acho que aquilo, eu acho que não é bem assim. Você não tem que achar nada, você tem que estudar as Escrituras, você tem que compreender as tradições do nosso povo, os costumes, para você entender de um sentido completo o que é servir ao Eterno. O que é servir ao Eterno? Então, hoje em dia, é muito difícil, pessoas que se dizem crentes em Yeshua, mas na realidade o Deus dela é o ventre. Por que o ventre? Porque ela só pensa na barriga dela, ela só pensa em seus interesses, em procurar aquilo que satisfaz aos seus interesses, a sua carne. Infelizmente, este é o retrato que estamos vendo hoje, na sua maioria, pessoas ignorantes, pessoas interesseiras, pessoas ingratas, injustas, pessoas que difamam, que caluniam por conta de qualquer coisa. Então isso é o retrato do que estamos vendo, e isso Paulo, Shaul Rachali, ele já dizia claro, que chegará o tempo em que essas pessoas serão amantes de si. Olha aí, ela não entende nem o que Paulo estava falando. A pessoa, ela é amante de si. Eu já falei aqui, vou e repito, eu prefiro pagar por um pecado que eu cometi, pecado da carne, eu prefiro pagar do que prejudicar o meu próximo. Eu prefiro pagar pelo pecado da minha carne do que prejudicar o meu próximo. É muito mais pior. O castigo é muito mais pior. Coloque-se 1000 vezes mais. Você pode ver ao longo do tempo do nosso povo, as pessoas que se colocaram contra um e outro. O que aconteceu? Vejam. Então isso não é brincadeira, nós temos que confiar em Yeshua, e junto com isso, todos os dias, procurarmos ser melhores pessoas. Continuando o versículo 5 do capítulo 4 de Atos dos Emissários. No dia seguinte, as autoridades do povo, os anciões e os mestres da Torá, reuniram-se em Jerusalém. Veja como já estava corrompido Jerusalém.
E aí Yeshua tem toda a razão de condenar. Vocês são filhos do diabo, os corraninhos, os saduceus, os tzeduquim, né, os mestres da Torá. Ele falava, ó, vocês são filhos de cobra, de serpente. E ele não estava errado. Ele estava certo em corrigi-los. Eles estavam certos para que eles pudessem voltar à Torá. E aí, porque Pedro estava falando sobre a ressurreição de Yeshua, sobre o Adão perfeito, que Paulo fala que o Adão que era perfeito e caiu foi Adão Cadmon, o Adão lá do início, e agora nós temos um Adão perfeito que morreu sem pecado e que ressuscitou ao terceiro dia, e muitos não acreditam, nem os mestres da Torá acreditavam. Por isso que hoje muitos judeus do nosso povo não acreditam, não confiam. Por quê? Porque estão sempre acostumados a ter o Deus deles no ventre. Não se voltam para o verdadeiro ensino da Torá. Não se volta. Yeshua, uma certa vez, estava passando, e você sabe, pela Torá não pode se construir cerca. E as espigas que caem no chão você pode pegar, você só não pode pôr na sacola. Então os discípulos foram pegar as espigas, e os fariseus olharam e falaram: aí ó, seus discípulos trabalhando no Shabat. Que trabalho é esse que a Torá está se relacionando, gente? O que tem a ver você pegar a comida para comer? Qual é o mais importante, a vida ou a Torá? Quando o Eterno lhe dá a Torá, ele dá justamente para você ter uma medida de regra, de seguir a tua vida por meio dela. Agora, não radicalize aquilo que não é radical. Tem muita gente radicalizando algo e se tornando legalista. Infelizmente, a prioridade é salvar a vida. Não tem nada a ver você comer no Shabat, pelo contrário, é uma festa. E Yeshua foi e falou assim: se teu boi cai no buraco, você não vai tirar ele de lá não? Vai deixar ele morrer no buraco? Ou se toca, em outras palavras, pega o teu boi, rapaz. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem muita gente levando as coisas no radicalismo. Eu sempre desconfio dessas coisas. Pessoas que levam tudo ao radicalismo e querem impor sobre as outras, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Aí, os mestres da Torá reuniram-se em Jerusalém com Anã, o Kohen Hagadol, Caifá, Yohanan, Alexandre e outros homens da família do Kohen Hagadol. Mandaram trazer os emissários diante deles e lhes perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Então Kefa, cheio do Ruach HaKodesh, disse: líderes e anciões do povo, veja que não desrespeita não, mesmo sabendo que estão cegos. Pedro diz: líderes e anciões do povo, se somos chamados hoje para prestar contas de um ato de bondade feito a favor de um deficiente, qual o problema disso? Em outras palavras, né? E se vocês desejam saber como lhe foi restaurada a saúde, saibam vocês e todo o povo de Israel que por meio do nome de Messias Yeshua de Nazareth, a quem vocês executaram em uma estátua como criminoso, mas a quem o Eterno ressuscitou dos mortos, este homem está aí diante dos senhores curado. Este Yeshua é a pedra rejeitada por vocês, construtores, que se tornou a pedra angular. É a pedra. Pedra, a rocha é minha salvação, já dizia os Salmos. Já dizia que a rocha, sua obra é perfeita.
Mas como esses construtores a rejeitaram, ela se tornou pedra angular, de ponta, para ir contra todas as obras deles. Não há salvação em ninguém mais, porque não existe outro nome debaixo do céu dado à humanidade pelo que devemos ser salvos. Percebendo a ousadia de Kefa e de Yohanan, e sabendo que eles eram Aretz sem instrução, tá vendo? Você que é judeu aí, que pensa, vai pensando que as pessoas que não têm instrução, vai pensando que você é alguma coisa, vai pensando. Teve uma vez que uma pessoa fez um comentário, eu esqueci até o nome dessa pessoa, num vídeo que nós fizemos, e aí ela disse assim: olha, você tem que saber, eu estava falando sobre Zorá, tal, essas coisas, e ele falou assim: você tem que ter mais instruções. E Yeshua nunca foi a face pequena. Eu falei: meu Pai amado, eu também nem discuti nada. Então, eu sou formado pela instituição tal dos Estados Unidos, eu estudei nisso, isso. Ué, tem aqui Kefas, que curou em nome de Yeshua HaMashiach um aleijado. Nós temos aqui os emissários que expulsou vários shedins de judeus. E eram homens sem instrução, aparentemente. Como está aqui. Ficaram admirados. Ué, de onde? Eles aprenderam isso de onde? Do Ruach HaKodesh, gente. E reconheceram também que eles haviam estado com Yeshua. Além disso, podiam ver ali com eles o homem que fora curado. Portanto, nada podiam fazer para desacreditar a cura. Assim, ordenaram-lhe que se retirasse do Sanhedrim. Veja que eles estavam no Sanhedrim, aonde ali é constituído juízes, e o juízo. Enquanto debatiam um assunto em particular, que faremos? Eles se perguntaram. Qualquer pessoa que estava em Jerusalém pôde ver que um milagre inegável aconteceu por meio deles. Não podemos negá-lo. Mas para evitar que o ocorrido se dissemine ainda mais entre o povo, vamos adverti-los de que não usem mais esse nome. Olha aí, começa aqui o medo de perder poder, o medo de perder a autoridade. Quem é constituído pelo Eterno não tem medo, não perde a autoridade, não tem medo de perder cargo. Então, na realidade, aqui eles estavam vão advertir eles de que não usem mais este nome. Mas o intuito é não falar o nome? Conversa fiada. O intuito é pregar uma coisa que eles não estavam vivendo, que é as boas novas. O intuito é esse, não é pregar um nome, que primeiramente que o nome naquela época era relacionado a uma pessoa, então o seu significado era muito grande. Não é só falar Yeshua, não é só falar isso, era falar da pessoa, era para falar dos profetas, era para falar da Torá, era para falar da Brit Hadashah, era para falar do Taná, era para falar dos escritos, era para falar de tudo. E não era para ficar com medo, já que eles foram líderes constituídos pelo Eterno. Dessa forma, eles os chamaram outra vez e ordenaram que, sob nenhuma hipótese, deveriam falar ou ensinar em nome de Yeshua. Aí. Entretanto, Kefa e Yohanan responderam: julguem entre si mesmos se é correto aos olhos do Eterno dar atenção ao que vocês dizem ou ao Eterno. Eita! Julguem por vocês mesmos.
Quanto a nós, não podemos parar de falar a respeito do que vimos e ouvimos. Eles os ameaçaram durante mais algum tempo, mas por fim deixaram-os ir. Eles não podiam puni-los por causa do povo. Olha aí, ó. Porque todos estavam louvando ao Eterno pelo acontecido, pelo fato de um homem curado miraculosamente ter mais de 40 anos de idade. O cara não ia mentir, né, meu? Depois de terem sido soltos, eles voltaram para os seus amigos e contaram o que os principais corraminhos, os anciões, lhe tinham dito. Ao ouvir isso, eles elevaram a voz aos céus, ao Eterno, quer dizer, com singeleza de coração, e disse: Senhor, eles oraram, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Por meio do Ruach, pela boca de nosso pai Davi, teu servo, tu disseste: porque as nações espravejam e os povos concebem planos inúteis. Os reis da terra tomam posições e os governantes se reúnem contra Adonai e contra o seu Messias. Isso se tornou real nesta cidade, pelo fato de Herodes e Pôncio Pilatos, Goim e membros de todo Israel estarem unidos contra o teu povo, contra o santo servo Yeshua, a quem constituis Messias, para realizar o que teu poder e teu plano já havia determinado de antemão que aconteceria. Portanto, Senhor, agora considera as nossas ameaças deles e capacita teus servos para anunciarem tua mensagem com a saída. Estende tua mão para curar e realizar sinais e milagres mediante o nome de teu santo servo Yeshua. Enquanto eles estavam orando, o lugar onde se reuniram tremeu. Todos ficaram cheios do Ruach e anunciaram a mensagem do Eterno com ousadia. Todos os crentes tinham um coração e uma alma. Um coração e uma alma, e ninguém reivindicava suas posses. Veja o que é servir o Eterno. Ninguém reivindicava o que eles faziam. Todos, porém, partilhavam o que possuíam. Com grande poder, os emissários continuaram a testemunhar a ressurreição do Senhor Yeshua, e eles eram tidos em alta conta. Está vendo? Nenhum deles era pobre, porque os proprietários de terras ou casas as vendiam e entregavam os valores correspondentes aos emissários, para fazer a distribuição a cada um de acordo com sua necessidade. Isso é costume do nosso povo. Ninguém reivindica nada, não. Costume do nosso povo, ajudar o nosso povo. Portanto, Yosef, a quem os emissários chamaram de Barnabá, que significa o exortador, um levi procedente de Chipre, vendeu um campo de sua propriedade e trouxe o dinheiro aos emissários. Veja como que é o nosso povo, com um coração disposto, uma alma, como está escrito, e nenhum deles era pobre. Eles tinham como os emissários em alta conta. Todos os crentes tinham um coração e uma alma, ou seja, da referência ao que eles eram: solidários, amorosos, misericordiosos, pessoas que realmente queriam viver os caminhos de Yeshua. Infelizmente, muitas cidades e muitas nações desacreditam do Messias.
O cristianismo, ele tem uma coisa interessante, ou seja, parte daquele a quem o Eterno levanta lá no meio deles, porque o Eterno vai suscitar pessoas de dentro da Babilônia, de dentro do cristianismo, de dentro da macumba, de dentro do candomblé, de onde quer que seja, qualquer religião. O Eterno vai suscitar pessoas lá dentro. Não se preocupa não. E é que essas pessoas às vezes por desconhecerem as Escrituras, mas elas amam o Eterno ao ponto do Eterno a capacitá-las a pregar Jesus, a pregar e curar em nome de Jesus. Veja o que o Eterno é capaz de fazer. Mas para nós que estamos adentrando ao judaísmo, é necessário estudarmos. Está escrito: amarás o Senhor teu Elohim de todo o teu coração. Isso não é suficiente. De toda a tua alma também não é suficiente. E com todas as tuas forças. São 3 requisitos. Por que todas as forças? Porque você tem que lutar. E por que toda a alma? Porque você tem que confiar. E por que de todo o coração? Porque você tem que amá-lo. Então você precisa. Você precisa. Então nós lemos aí o capítulo 3 e 4. Nós vamos adentrar mais profundamente ainda em alguns assuntos no capítulo 5 e 6, nos próximos capítulos, tá? E o que eu deixo, a mensagem é esta para você, para que você não se prenda, assim como os mestres da Torá. Olha o título deles, mestres da Torá. É aquilo que eu sempre bato. Ter um título te traz grandeza diante dos outros, mas ter um título diante do Eterno não significa nada. É o Eterno quem capacita os seus escolhidos, não é o homem. Então não queira ter mérito diante de homens, tenha diante do Eterno, porque Ele é que vai te ressuscitar no último dia. É Ele que vai te elevar sobre as nações e te colocará entre as nações como líder, aqueles que nunca foram. Veja só, nunca foi mestre da Torá, nunca foi Kohanim, nunca foi sacerdote, nunca foi título nenhum. Então o Eterno vai capacitar você para isso, porque está escrito que muitos governarão nações no reinado milenar de Yeshua HaMashiach. Então, pessoal, o que eu deixo aí para vocês, esse estudo, aprofundado, para que você entenda o contexto de toda a situação, E as Escrituras, elas são boas para nos ensinar, para nos corrigir, e devemos compreender. Por isso eu tomei essa liberdade de ler as cartas dos nossos emissários, Eu estou tirando o livro de João, de Lucas, de Mateus e de Marcos. Eu estou tirando a parte que futuramente nós iremos estudar sobre eles, mas as cartas dos emissários, de Atos até Gueliana, nós vamos estudar, tá bom? E que o Eterno abençoe você, e que você seja uma fonte de água da vida, que jorre de dentro para fora, e que você tenha bons frutos, e que você seja o melhor ser humano, que você seja uma melhor pessoa, que você não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Por gentileza, faça isso, e o Eterno vai te conceder misericórdia, vai te conceder amor, vai te conceder shalom, segurança. A pior coisa é você dormir e a sua consciência está pesada. A pior coisa que existe é isso. Mas quando sua consciência está tranquila, você tem uma ótima noite de sono, você vive bem, tem paz com todos, apesar de nem todos terem paz contigo, mas você tem paz com todos, Então,
Que o Eterno abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a Shalom hoje, amanhã e para todo sempre. Beshem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.